Vai ser a terceira mudança de relevado esta temporada. Parece-lhe que esta questão do relevado é uma desculpa de Bruno Lage para aquilo que se passa, ou de facto também tem havido alguma negligência por parte da direção do Benfica, que apesar das constantes substituições ainda não acertou com o tapete certo? Não acertou com muitas coisas, nomeadamente com o tapete, mas vamos lá ver. Eu sei aquilo que sabe a maioria esmagadora do país, do povo português, de que gosta de futebol. Eu não percebo rigorosamente nada de relevados. Tento aqui fazer uma relação causa e efeito entre um relevado que é posto novo e confundindo determinados níveis. Primeiro ponto que eu acho é, num relevado, com a temperatura, com as condições atmosféricas do estado da luz aberta, etc, eu, durante o tempo todo em que fui vice-presidente do Benfica, penso só uma vez é que tivemos uma crise grave de um relevado também e que levou até à compra de determinadas máquinas. Mas não é aceitável que o Benfica mude 3 vezes de relevado e depois o Bruno Lage venha falar, por exemplo, de o piso ser duro ou não ser duro. O piso ser duro ou não ser duro, daquilo que eu conheço, não tem nada a ver com o tapete verde, tem a ver é com a estrutura do próprio relevado, com aquilo que está com as várias camadas que tem. Isso é que determina a textura, a densidade, tanto a dureza ou não do próprio, como também a impermeabilidade, a capacidade de resistir a determinados choques, etc. Tudo isso tem. Agora, o que me parece aqui muito esquisito é esta situação. Eu aqui antes falava até com o Lúcio Fakirá que aqui há uma coisa que me gera aqui que me levanta alguma questão, alguma estranheza, que é o facto de os outros jogadores das outras equipas também jogam no Estádio da Luz. E ninguém tem lesões, só os jogadores do Benfica. Depois diz-me assim, mas pode ser pelo acumular de jogos no Estádio da Luz. Mas no princípio da época, salvo erro, Chiquinha, salvo erro, o segundo jogo no Estádio da Luz. Portanto, o Benfica não treina lá, treina uma vez, joga 2 ou 3 jogos, e o Chiquinho nem sequer foi dos mais utilizados. O Cádiz, por exemplo, fez um jogo, salvo erro, 2 jogos e magoou-se. O Chiquinho magoou-se ao fim do segundo ou terceiro jogo no Estádio da Luz. Portanto, não é uma situação em que diga assim, é por excesso de utilização de um determinado relevado que há determinadas lesões. Segunda questão, não é também por jogar no Estádio da Luz, porque daquilo que eu me lembro, ou seja, se calhar estou a ser muito injusto, mas das outras equipas não vi nenhum jogador do Estádio da Luz a sair lesionado, por razões que tenham a ver com o próprio relevado. Agora, dir-me-á, é fácil fazer culpar o relevado? Claro que na dúvida o relevado é aquele que menos pode defender e, portanto, é aquele que vai ser substituído, não é? Portanto, nem sequer pode dar entrevistas o relevado a dizer que não gostou ou que podia jogar e, portanto, primeira dúvida, primeiro sai o relevado, entra o novo relevado, temos o problema resolvido. Então parece-lhe que isto é uma desculpa do Bruno Lage? Não parece que é uma desculpa. Não, acho que o Bruno Lage está a tentar dizer o seguinte, o ano passado não tive tantas lesões, este ano tive, o relevado mudou. Vamos outra vez mudar o relevado. Agora, há tantas firmas em Portugal, há tantas firmas no estrangeiro, etc. Agora, não sei, se calhar é o problema do relevado, mas não é um clube como o Benfica, com toda a experiência, com todos os conhecimentos, com toda a capacidade de ir buscar ao mercado. Não é possível que desde o Energia tocou em maio ou em junho, não é? Em junho, depois de acabar o campeonato, em 5 meses o Benfica mudou 3 vezes de relevado. Ou seja, não é possível. E, portanto, vamos lá, sejamos honestos, houve alguma decisão mal tomada, ou mal tomada em relação à tal dureza do relevado, ou mal tomada em relação à relva escolhida, ou mal tomada em relação ao momento em que foi substituído, tem que haver aqui alguma má decisão. Se me pergunta se é relevante na economia do Benfica gastar umas centenas de milhares de euros, ou 100 ou 200 mil euros na substituição do relevado, não é. E, portanto, já que há esta dúvida, já que Bruno Lage tem esta dúvida, então faça-se para que sejam proporcionados a Bruno Lage e aos jogadores do Benfica as melhores condições. Agora, lá atrás, e não tem nada a ver nem com a estrutura profissional da equipa técnica, porque não estou a ver Bruno Lage a opinar sobre o relevado, como também, para lhe ser franco, não estou a ver Tiago Pinto e Rui Costa a opinarem sobre o relevado. Haverá engenheiros agrónimos, haverá pessoas que têm essa responsabilidade, que deviam ser essas pessoas a escolher. Eu não estou a ver o team manager do Benfica, que antes era um adepto, depois passou a ser... Bruno Lage, a pessoa que se tem queixado, efetivamente, do relevado. Sim, o treinador, ele é que dá entrevistas, não é o Tiago Pinto nem o Rui Costa. Vamos passar ao jogo o dia amanhã. O Benfica recebe o Portimonense na 9ª jornada do campeonato. Bruno Lage assume as más exibições da equipa, mas deixa também uma mensagem aos adeptos. 3 dias depois da vitória frente ao Tondela, o Benfica vai defrontar o Portimonense.
A equipa algarvia tem apenas uma vitória esta temporada, mas Bruno Lage recordou as boas exibições do adversário. 2 dias de intervalo, uma equipa como o Portimonense, competente, que tem uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos, pode jogar em diversos sistemas, contra os grandes realiza sempre boas exibições, só ver o jogo que fizeram esta época perante o Futebol Clube do Porto, o jogo que fizeram o ano passado contra nós, por isso temos que estar ao nosso melhor e essa tem que ser a nossa mentalidade e a nossa ambição para vencer esta equipa. Apesar das vitórias, as exibições não têm convencido o técnico português. Temos condições para jogar melhor e temos essa exigência também internamente e nós temos consciência disso. No entanto, mais importante é quando as exibições não surgem com a qualidade que já surgiram esta época, é conquistar os 3 pontos, porque com pontos é que se fazem os campeões e essa tem que ser sempre a nossa mentalidade. De fora por lesão estão Rafa e Raul de Tomás, um boletim clínico curto para aquilo que tem sido a época do Benfica. As lesões também nos têm tirado alguns jogadores importantes na equipa. Eu recordo-lhe uma situação, faço esta análise, vejam quantos jogos é que nós voltamos a repetir, por várias razões, mas vejam quantos jogos nós voltamos a repetir a equipa que venceu a Supertaça com o Sporting. Os encarnados partem para este jogo na liderança dividida do campeonato, com os mesmos pontos que o Futebol Clube do Porto. Falamos então sobre o jogo da manhã, da UD, com o Portimonense, 9ª jornada do campeonato, a meio da semana, e ouvimos aqui Bruno Lage queixar-se desta questão do calendário, até porque, na opinião do treinador do Benfica, o ideal seria jogar de 4 em 4 dias. Fazem sentido estas queixas por parte de Bruno Lage? Essas lamúrias. Nós estamos aqui há pouco a falar em off com o Dr. Rui. Quem faz o calendário, quem aprova, são os clubes. Portanto, uma coisa é assim, não faz sentido nenhum que nós tenhamos tido uma paragem de 1 mês praticamente, não é? Com um jogo da Taça de Portugal, e que depois agora se sobreponham os jogos. Isso não faz sentido, mas foram eles que aprovaram, não faz sentido. Não faz sentido porque os clubes tiveram que reiniciar. Há pouco falámos das lesões, até se calhar com riscos de lesões, porque os jogadores estavam com um ritmo competitivo. Portanto, isso não faz sentido nenhum para os principais clubes portugueses que estão nas ligas da Europa e com a importância que isso tem para o futebol português, em termos de pontuação e tudo. Em relação à queixa, naturalmente que em termos de recuperação, há aquelas horas que são essenciais, era importante que fossem... Mas, repito, se foram os clubes que permitiram que isto acontecesse, agora o Benfica terá que jogar, não sei se respondi a questão, são 2 dias, mas o Portimonense também fez 2, 3 dias, o Benfica terá que fazer, o Benfica é melhor, tem melhor equipa, joga em casa, tem inclusive a obrigatoriedade em função daquilo que é o calendário neste momento está em primeiro execo com o Futebol Clube de Porto, de defrontar um adversário que tem só uma vitória este campeonato, que está a fazer um campeonato aquém daquilo em termos de pontuação, daquilo que fez o ano passado, perdeu algumas unidades importantes, mas o Benfica é favorito, com mais horas, menos horas de descanso, portanto, tenho dito. Acho que o Benfica é favorito. Compreendes esta situação. Como é evidente, todas as pessoas, toda a gente que anda no futebol quer descansar mais sempre em relação àquilo que descansa, não é? E depois há o limite contrário, depois também acham que é muito descanso e querem jogar mais para manter a forma. De facto, aquilo que diz o Daúde é verdade. Foram os clubes que aprovaram este calendário. O Benfica tinha lá um representante, Tiago Pinto. O Benfica acordou neste calendário. E mais, em determinado momento, eu penso que o jogo do Covilhã para a Taça da Liga é também neste espaço. E, portanto, o Benfica, na altura, teve o jogo com o Covilhã e adiou para agora. E se o adiou para agora é porque entendeu, por razões várias, podia dar só ao luxo de fazer estes jogos de X em X dias. Portanto, agora, uma coisa, eu poderia admitir isto se o jogo fosse Benfica, Porto, Sporting, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, isso poderia dizer agora estamos a queixar-nos de termos ido jogar a Tondela, onde ganhamos 1-0 e fizemos ali uma contenção de esforço na segunda parte, já a pensar no jogo do Portimonense. E agora com o jogo com o Portimonense, que de facto é aquilo que diz o Daúde, não é um super Portimonense como era o ano passado, os jogadores todos têm mais um ano, aqueles jogadores, alguns jogadores que são quase da minha idade, praticamente, e continuam a jogar lá, de resto, eu quase corro tanto como eles, portanto, não vamos brincar, acho que amanhã é um jogo, eu não diria que é fácil, nunca são jogos, o Benfica nunca tem jogos fáceis e eu acho que seria um erro
achar que um jogo contra o Portimonense, mesmo em casa, é um jogo fácil. Mas é um jogo que eu acho que 99,9999% a probabilidade de vitória é do Benfica, qualquer que seja o resultado, qualquer que seja as equipas que entrem, qualquer que seja a disposição de tática, qualquer que seja a maneira como o Portimonense vai estar. Ponto final. Agora, compreendemos, isto é uma conferência de imprensa, havia várias coisas a dizer, falamos das lesões, falamos do relevado, falamos de várias coisas, agora eu acho... Também se falou de si, Rui Gomes da Silva, precisamente. Escreveu que alguém próximo de Bruno Lage recebe mensagens durante os jogos vindas de cima, e estou a citar, com indicações táticas. Vamos ver o que é que Bruno Lage respondeu depois de ter sido questionado sobre estas declarações de Rui Gomes da Silva. Não vi, nem tenho qualquer informação sobre isso. Aquilo que vocês sabem é que nós temos 2 analistas que, curiosamente, até vocês já repararam nisso, que fizeram esse trabalho. Já o fazíamos o trabalho na equipa B, se vocês recordam, na altura a sala não estava tão cheia como está hoje, mas na nossa segunda jornada, perante na altura o Aroca, falei sobre essa situação e a nossa forma de trabalhar. Temos analistas lá em cima que vão passando a informação, passam por comunicar com o Veríssimo, que é o homem que está próximo de mim, e depois dá-me indicações, e ao intervalo já tenho algumas imagens previamente estabelecidas daquilo que eu quero em função da estratégia e do espaço a oferecer. Por isso, essa é a nossa forma de trabalhar e, como tal, essas são as pessoas que, dentro daquilo que é a nossa esfera de trabalho, comunicam connosco de lá de cima, cá para baixo, digamos assim. Rui Gomes da Silva, explique-nos lá o que é que quis dizer quando escreveu que, incluindo as mensagens, estou a citá-lo, que alguém a seu lado recebe ao longo de todos os jogos vindas cá de cima. Sim. Cá de cima, entre aspas. Vamos lá ver uma coisa. Quem anda no futebol sabe que isto acontece. Eu tive 8 anos e meio de futebol, até sei as pessoas onde é que sentam em cada estádio, quem é o equipamento que levam, pode mudar de umas pessoas para as outras, mas essa situação é a mesma. E eu digo uma coisa, acho extraordinário é a elegância, a elevação do Bruno Lage, se calhar tendo que respondendo desta maneira. Por uma razão muito simples, porque eu não estava a falar da estrutura técnica de Bruno Lage, que trabalha para Bruno Lage e que põe à disposição de Bruno Lage toda a informação. Eu estava a referir a estes dois analistas e o Bruno Lage saberá também. Fala Bruno Lage. Aliás, eu de vez em quando nas redes sociais, agora não, mas quando na altura fui ao Dubai representar o Benfica, encontrei o Bruno Lage, falei há algum tempo com o Bruno Lage, depois quando o Bruno Lage estava no Dubai trocamos muitas mensagens, depois quando o Bruno Lage foi para Londres ainda trocávamos mensagens, olha, tenho pena de hoje não ter guardado essas mensagens porque seria um bom testemunho na altura de ter falado algumas coisas com o Bruno Lage e, portanto, não me passa pela cabeça o respeito que eu tenho por Bruno Lage e o respeito que eu tenho por um treinador que o ano passado, possivelmente, a tal luz que se viu é porque alguém não queria Bruno Lage naquele momento a tomar conta da equipa, é que teria outra opção. Eu já lá vou em relação às opções. Mas deixe-me dizer, não me passa pela cabeça estar a acusar Bruno Lage de nada. Aquilo que eu estou é tentar tirar a pressão de Bruno Lage e tudo aquilo que eu acho e que eu vou sabendo e que eu vou conhecendo, e não interessa aqui dar por nós, mas ninguém me desmente, Rosa, ninguém me desmente em relação a isso, porque o Bruno Lage foi de uma elevação extraordinária, foi dizer é que tinha a sua equipa faz. Mas, agora o que há é para os benfiquistas, sobretudo, ficarem o que há é pessoas que estão em determinados camarotes no estádio. Pessoas de direção do Benfica mandam mensagens à equipa de Bruno Lage a dizerem para o treinador do Benfica mexer na equipa, é isso? Algumas pessoas, e se quiserem é assim. Repare uma coisa, a estrutura do Benfica desmente muita coisa que eu digo, mas, por exemplo, há uma entrevista que diz que o Presidente era fanático do Sporting e vibrava com os golos de Azal. Eu não vi uma palavra da estrutura do Benfica a desmentir essa realidade, essa notícia. Todas as semanas, não há nenhuma semana, Rosa, que não venha nos 3 jornais, Record, Bola, Jogo, para ser equidistante, que não venha nenhuma notícia confirmada que o Jorge Jesus é desejado pela estrutura do Benfica, que Jorge Jesus vem depois de acabar o campeonato, não vejo um único desmentido. Bruno Lage, todos os dias, o Sérgio Conceição levanta-se das conferências de imprensa, Bruno Lage, todos os dias, deve ver as primeiras páginas, como todos nós vimos, a falar dessa possibilidade. Ninguém da estrutura profissional do Benfica desmente, e isso é que era importante, era dar estabilidade. E eu digo que há alguém que está lá em cima num camarote, qualquer que ele seja, não vou... E
escusa, teremos Mas aqui a noite mas toda. está a referir-se a alguém em concreto. Alguém em certo? concreto, que está Então, lá porque em é que cima, não num diz camarote. quem é que é essa Ouça, pessoa que, não no vale- fundo, não vale a pena, estão à está espera- a intrometer-se estão à espera- naquilo que é o trabalho de um treinador de futebol. Até pode ter legitimidade para se intrometer, mas tem legitimidade para se intrometer em termos institucionais, repare. Não é durante um jogo. Porque, repare uma coisa. E eu, É o se- presidente do Benfica Não, eu se que fosse dá presi- indicações ao Não, treinador? eu não estou a dizer isso. Eu, se fosse presidente do Benfica, não lhe vou confessar isso. Você é só torturado. Só aqui amarrado. Não e- chegamos a tanto, mas Não, eu acho que não, mas o deixa-me dizer uma universo do coisa, Benfica não. ganhava com os seus O universo do esclarecimentos. Benfica ganhava com tanta coisa, Rosa, com tanta coisa que eu ando a defender. Mas deixa-me dizer uma coisa. O problema é o seguinte, não se trata de enquadrar em termos de superestrutura aquilo que se quer para o Benfica, como é evidente, quem deveria definir até era a direção, a estrutura da SAD com o diretor desportivo. Presume-se que o Benfica também não é nenhuma mentira, acho que as pessoas sabem, quem manda é o Presidente, que quando lhe interessa diz que não percebe nada de futebol, que a culpa é do Rui Costa, e quando ganha diz vai ao balneário dizer que foi ele que teve a visão e que foi ele que percebeu para a escolha do Bruno Lage. Pronto, e é entre estes dois parâmetros, entre o não perceber nada e a culpa ser do Rui Costa, e perceber muito, e tudo aquilo que é de bom é ele que faz, tudo aquilo que é de mau é alguém que fez, nunca é a mesma pessoa, e entre estas duas realidades, entre o bom e o mau, entre os dois opostos, há de existir qualquer realidade, que é a realidade dos grandes clubes de futebol, que é haver uma política desportiva e haver uma decisão em relação à construção da equipa. Mas em relação a isso também não me vai falar, porque em relação à construção da equipa, o Benfica tem as participações europeias que tem por causa da construção da equipa. Não lhe vou falar disso, mas vou-lhe voltar a falar desta questão das indicações táticas. Ouça, aquilo que eu digo, Traduz-nos isto aquilo por que eu outras digo, não palavras. digo indicações táticas, porque também acho que a pessoa em causa não tem capacidade suficiente para discutir taticamente aquilo que quer lá em baixo. Está a ver? Não tem, falávamos há um bocado, o jogo interior, o jogo exterior, dá profundidade, aquelas coisas todas que o Bruno Lage explica. Também não tem capacidade para isso. Mas tentar alterar tem capacidade para dizer aquilo que eu digo, jogador mete o A, tira muda B. o B, tira o C, etc, etc. E essas... Portanto, há uma ingerência por alguém lá de cima naquilo que é o trabalho do Bruno Lage. Não é uma ingerência. Eu acho que as ingerências até só podem ser boas. Repare. Agora, ingerências más é durante o jogo, com uma determinada estratégia, com determinadas ações, ter sempre um ao lado. Se eu estivesse aqui e disse, Rosa, pergunta ao Dauto, agora, e cortava-se ao Rosa, pergunta ao Dauto isto, e agora pergunta aquilo, e agora porque que o relevado é Então, verde? mas pode E você dizer, às tantas, eu acho que há uma coisa você que às me tantas pode ficava responder. doida comigo, já não aguenta. Muitas vezes já fico, mas há uma Digo, coisa, não, até porque não me responde às minhas perguntas, tenho muito interesse. mas há uma coisa que me pode responder. Bruno Lage tem que fazer aquilo que lhe é dito naquelas Bruno Lage mensagens ou não? Bruno Lage eu acho que não tem. Não, Bruno Lage, tem uma coisa, fazer uma apanhará numa situação em que eu diga mal de Bruno Lage, nunca. Sabe porquê? Mas isto não é Porque dizer mal de Bruno Lage, só nos está a tentar esclarecer se Bruno Lage tem que, eu tive muitos no fundo, campeonatos fazer que me deram aquilo que é muito dito gozo. nessas mensagens. Se pusesse o campeonato que me deu mais gozo na vida foi o primeiro do Rui Vitória. Esse então, é demolidor em relação àquilo que tínhamos construído. Já que tínhamos construído do outro lado da segunda circular, estava alguém que tinha saído do Benfica para nos destruir. E esse campeonato ganhamos. O segundo campeonato, nos últimos anos, que deu mais gozo foi aquele do ano passado de Bruno Lage. Porque eu ouvia as outras pessoas de outras equipas, 7 pontos era irreversível, etc. Portanto, e eu a Bruno Lage, como a Rui Vitória, independentemente de agora haver muita gente a dizer mal do Rui Vitória, repare uma coisa, tenho eterna gratidão em relação a dois campeonatos que eu jogava que não os ganhava. O salvo erro, ora, portanto, estamos 37, o 35, não é? 35, 36, 37, o 35 e o 37. O outro foi mais ou menos bem ganho facilmente. Mas, e há um que era o do Penta, que foi perdido muito facilmente, mas não por culpa do Rui Vitória nem dos jogadores, por culpa de quem vendeu o plantel todo e não o reconstruiu. Como agora. Ou seja, não é possível a equipa estar assente em 3 ou 4 circunstâncias que têm a ver com mudar jogadores em função de lesões, o ano passado, porque o ano passado também aconteceram lesões, não é verdade só este ano, porque o ano passado, repare, quer ver boas lesões o ano passado. Jardel magoou-se, entrou Ferro. Naquilo que Bruno Lage queria, Ferro era melhor que Jardel, e prova-se este ano. Pronto, saiu Feiça, também lesionado, entrou Samaris. Samaris serviu melhor os interesses daquilo que era a estratégia, a tática servida por Bruno Lage do que Feiça. E depois veio o Rafa, com a sua velocidade, fazer, como diz o engenheiro Fernando Santos, faz bem e depressa aquilo que os outros jogadores, de vez em quando, a maioria, ou faz bem ou faz depressa, e deu outra dimensão ao futebol do Benfica, saindo um dos alas, normalmente ali saiu certo. E depois, onde é que está? A adicionar isto tudo, havia dois jogadores que se completavam, um muito novo e um com grande experiência, João Félix e Jonas. E esta, para mim, esta junção destas três lesões, que foram
boas lesões na perspectiva daquilo que o Bruno Lage queria, está a ver? Porque nem tudo é mau, nas lesões nem tudo é mau. Magoa-se os jogadores que eram decisivos e que eram intocáveis e que em determinado momento surgiram outros que ocuparam bem as suas posições. E, portanto, essa situação determinou que o Benfica tivesse outra... Agora, mas diga-me vender como o Benfica vendeu e não reconstruir, dá naquilo que dá na Europa. Está convicto que Bruno Lage tem total liberdade para fazer tudo aquilo que quer com a equipa que dispõe do Benfica ou não? Estou convicto que Bruno Lage faz aquilo que quer. O que não estou convicto é que Bruno Lage não seja muito pressionado para fazer aquilo que outros querem. Porque repara uma coisa, e eu acho, onde é que está o erro de Bruno Lage? O erro de Bruno Lage é o seguinte, o Adolfo Fakirá sabe isso, uma equipa não pode mudar muita coisa de um jogo para o outro. Salvo erro, dizia, eu acho que sei quem é, mas eu acho que também não, que dizia o seguinte, quando acabamos o jogo e perdem, dá vontade de mudar a equipa toda, no dia seguinte dá vontade de mudar meia equipa, depois dá vontade de mudar só 2 ou 3 jogadores, e quando, no domingo seguinte só 1 ou 2 jogadores é que saem da equipa para substituir. E como é evidente, Bruno Lage, quando chega à Europa, eu não acredito que Bruno Lage, por exemplo, joga com Jardel, quando aqui joga com Ferro, por exemplo, o último jogo europeu, o Benfica Zenit, há um bocado falávamos, o Benfica tinha 3 semanas sem jogos. E então, porquê é que não jogou Ruben Dias e Ferro quando era fundamental jogar? Porquê é que vai jogar naquele jogo Jardel, que não tinha ritmo de jogo, e que me deu campeonatos extraordinários, e o Jardel era um patinho feio na altura quando veio do Olhanense, na altura, tendo ido salve do Estep Olhanense. Mas acha que Jardel jogou nesse encontro com o Zenit porque alguém disse que Jardel tinha que jogar? Não, mas de facto, de vez em quando há coisas incompreensíveis. Eu não sei se alguém disse que tinha que jogar, mas de facto jogar com os miúdos na Liga dos Campeões e jogar com os grandes, com os crescidos, com aqueles com experiência no Campeonato Nacional, Rosa, para citar um grande amigo de um presidente, de 2 grandes amigos presidentes, não é normal. Rui Gomes da Silva, muito obrigado por ter estado connosco. Nós agora vamos passar para outras questões da atualidade. Eu não posso ficar a comentar os outros clubes, não. Acho que não vai querer comentar a atualidade dos restantes clubes.